Fala galerinha, professor Júnior de matemática, e agora nós vamos ver progressões aritméticas, aquela famosa PA. Vamos lá no slide para vocês entenderem. Então a progressão, o que significa? Ela é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante eu chamo de razão, da PA, que é a progressão aritmética. Então vamos para os números para poder entender. Eu tenho uma sequência de números ali, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, tá certo? Onde o meu A1, que é o meu primeiro termo, é 2, o A2 é o 6, o A3 é o 10, então significa que é os termos ali, cada posição, vamos dizer assim. Então ali eu falo que a minha razão dessa sequência numérica é igual a 4. Por quê? Porque a diferença de cada um deles aqui sempre vai dar 4. Olha aqui, ó. 6 menos 2, 4. 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. 18 menos 4, ou menos 14, 4. 22 menos 18, 4 também. 26 menos 22 também dá 4. Então eu falo que a minha razão dessa PA é o que? É o número 4, porque a diferença de um para o outro sempre é a mesma, é 4, tá certo? Então aqui, o que acontece? Perceba, todos eles, quando eu somo a 4, vai dar aquele valorzinho da minha sequência. Bacana? Então o que acontece? Eu tenho por definição, então, que a PA é uma sequência dada por uma lei de recorrência na forma o seguinte. Presta bastante atenção, eu tenho ali 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, onde a minha razão é 4. Então o que acontece? Perceba o seguinte, eu tenho que o termo 2, o A2, ele é igual a quem? A 1 mais a razão. Eu tenho que o A3, o A3, que seria 10, ele é o A2 mais 4. Perceba o que eu estou fazendo ali para você entender. Eu tenho que o meu A4 é o que? É o meu A3 mais a razão. E assim vai. Eu tenho ali que o A5 é o que? Presta atenção agora. Quem que é o A5? Para você poder entender direitinho. O A5, ele basicamente é o meu termo anterior mais a minha razão. Mas de outra maneira, se eu for escrever isso aqui para vocês poderem entender, presta atenção. Quem é o A4? Não é A3 mais R? Ótimo. Só que quem que é o A3? O A3 não é o A2 mais R? E assim eu posso escrevendo uma sequência, um termo geral, para você poder entender. O que eu fiz? Olha aqui, ó, o A4 meu, como é A3 mais a R, o A4 é o meu termo anterior mais a razão. Só que quem que é o A3? O A3 é o A1 mais 2R mais R. E assim eu posso ir fazendo uma salada de números, de letras aqui, que eu vou chegar nesse termo geral aqui para você, ó, que seria basicamente isso aqui, ó, termo geral de uma PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde esse R é a razão, onde esse A1 é o meu primeiro termo, e o AN é a quantidade de termo que eu quero. Lembrando que a minha PA, a minha razão, ela pode aparecer diferente. Nesse caso aqui, cada termo aqui teve uma diferença de 4, 2 para 6, 4, 6 para 10, 4, 10 para 14, 4. Olha aqui agora esses exemplos aqui do lado. Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8 e 10. É uma PA onde o meu primeiro termo é 0 e a minha razão é 2, porque de cada termo que eu pular aqui, a diferença dele vai ser 2. Então ela é uma PA que eu chamo de crescente, onde a razão é maior que 0. Agora olha essa outra aqui, 20, 15, 10, 5, 0, menos 5. É uma PA onde o primeiro termo é quem? 20 e a razão é quem? Menos 5. Porque se você pegar 15 menos 20, dá menos 5. Se você pegar 10 menos 15, dá menos 5. Então perceba
que essa é uma PA decrescente, onde a minha razão é menor do que zero. Muito importante isso aqui. E essa outra aqui, professor, é uma PA também? É, porque olha aqui, ó, 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. Então é uma PA onde o primeiro termo é 10 e a razão é 0. Mas perceba que ela sempre está numa constante, porque a minha razão é igual a 0. Então, essa informação aqui é muito importante para vocês. E o termo geral também é muito importante. Para quê? Para a gente poder descobrir qualquer valor de qualquer sequência que ele me der aí, tá certo? Outra coisa que eu atento a vocês aqui é lembrar que a razão, olha aqui, ó, é sempre um termo menos o seu consequente. Isso é o valor da minha razão que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá certo? Galerinha, eu espero que seja compreendida essa primeira parte da PA, que é muito importante. Olha lá, N é a quantidade de termos, R é a razão e o A1 é a posição do termo, tá certo? Aqui eu posso concluir, que eu já falei para vocês, que a razão é igual ao segundo termo menos o primeiro termo, ou melhor dizendo, é um termo menos o seu antecessor, tá certo? 26 menos 22, 4, é igual a razão. 22 menos 18, 4. Então sempre um termo menos o seu antecessor. Isso é a razão da minha PA. Bacana? Agora olha aqui. Em uma PA de primeiro termo, A1 igual a 10, ele já falou, e a razão igual a 2, o termo geral pode ser dado por quem? Então tá aqui as minhas opções. Como é que eu vou fazer isso aqui? Presta bastante atenção. Vamos encontrar o 20º termo da minha PA. Quem que é o 20º termo da minha PA? É representado por A20. Então olha aqui, eu tenho o termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde o meu A1 vale 10, já está aqui. A minha razão vale 2, já está aqui. Ótimo. Como ele quer encontrar o 20º termo, o que acontece? Eu já cheguei aqui na minha fórmula, né? Eu resolvi o que o exercício me deu, porque ele me deu só o A1 e o R, então eu fiz o desenvolvimento dela, chegando que o meu AN é igual a quem? Igual a 2N mais 8. Então, como ele quer o 20º termo, e eu falei para você que isso aqui seria a quantidade, então o que eu vou fazer? Pegar ali o meu desenvolvimento e basicamente aplicar. Esse aqui seria o meu Nzinho. Então, substituindo, A20, que é o que eu quero, é igual a 2, tá aqui, ó, esse N é o 20, tá aqui, mais 8. Então, bem simples, uma conta bem rápida, o meu 20º termo é igual a 48. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, A1 é igual a quem? Igual a 10. O meu A2 é igual a quem? Como a minha razão é 2, seria o que? Seria 12. E assim eu ia fazendo A3, A4, para você não ter que ficar escrevendo um por um, você vai lá e já sabe que o A48, o A20, desculpa, é igual a quem? Igual a 48. Então é para isso que serve a sua PA. Bacana? Então olha lá, continuando, só para você poder entender e memorizar com mais facilidade o que o exercício está querendo dizer. Então olha aqui, vamos lá no Enem. O Enem 2010 fala o seguinte: uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então tá aqui o primeiro quadrado, eu gastei 4 canudos, o segundo quadrado eu gastei ali 7 canudos e assim vai, tá certo? Então presta atenção, eu vou reescrever. Olha para você ver, eu fui lá em 2010 para pegar uma prova, uma questão de PA. Professor, isso significa que é difícil cair PA e PG numa prova? Pode até ser, mas vamos ter o conteúdo na cabeça aí, para quê? Para a gente não ficar com dúvida. Então vamos interpretar. O primeiro quadrado,
eu tenho o quê? 4 canudos. O segundo, eu tenho 7. O terceiro, eu tenho 10. Então, essas são as informações que eu tenho. Então, qual que é a minha razão nesse caso aqui? De um para o outro, você viu que deu uma diferença de 3. 4 para 7, 3. 7 para 10, 3. Então, olha ali a minha PAzinha nascendo, 4, 7, 10. O meu termo geral, eu já sei que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes raio, vezes a razão, desculpa. Então, eu tenho ali, quem que é o primeiro termo? 4. Quem que é a razão? 3. Então, desenvolvendo ele ali, eu vou ter que o meu AN é igual a 3N mais 1. E aí, o que que eu faço? Como ele usou quadrados e canudos, presta bastante atenção. O C é a quantidade, né? O C ali, que seria o canudo, né? Ele seria a quantidade, vamos dizer assim. E o N seria o meu quadrado, né? O quadrado 1, o quadrado 2, o quadrado 3, quantos quadrados ali eu estaria gastando para me formar. Então, o que que eu faço agora? Simplesmente vou substituir ali, onde é Nzinho, eu vou colocar o meu Q, e onde é o meu AN, né? Que é a posição do meu elemento, na verdade, né, dos canudos ali, eu vou colocar o meu Czinho. Então, sendo assim, eu tenho que a minha letra B é a que fornece a expressão que ele está querendo desses quadrados, tá certo, galera? Muito simples, muito bacana, o exercício de 2010 de PA. Então, aqui eu já falo da soma dos termos de uma PA, porque já que eu falei ali de um termo geral, de descobrir a posição desses elementos, vamos supor que eu quero somar todos esses elementos. Então, aqui eu tiro ali a quantidade de elementos, que é o meu N, né? O S significa a soma, o A1 eu já sei que é o primeiro termo, o AN é a posição do meu termo. Então vamos lá, determine a soma dos seguintes números. Então seria muito cansativo a gente ter que somar todos esses números aí. Então eu preciso praticamente desses elementos aqui para me descobrir a soma daquela sequência. Então a fórmula é Sn igual a 1 mais N vezes N, onde N é a quantidade de termo dividido por 2. Então, A1 é quem? 2. Então, vamos lá. A N é quem? 40. Por quê? A N é a posição do termo ali, né? E N é 20, é a quantidade. Então, se eu contar os números aqui, eu sei o que tem 20 elementos ali. Então, eu vou jogar tudo na minha fórmula lá. A1, 2. O AN é 40. O N é 20, lembrando que o N é a quantidade de termos, né? E dividido por 2. Fazendo essa continha, eu vou ter que a soma desses elementos, ele dá nada mais, nada menos do que 420. Então, se você somar todos esses aqui, vai dar 420. Tá certo, galerinha? Isso é a soma. Olha o Enem aqui. As projeções para a produção de arroz no período 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual do quadro. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período. De acordo com essa projeção, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período 2012 a 2021 será de quanto? Então vamos lá, o exercício ele fala o seguinte, ele quer de 2012 a 2021, então o que aumentaria ali praticamente aqueles anos ali, né? Então quem seria o meu A1? 50,25, quem seria o meu A2? 51,50. Então ali eu já consigo achar a minha razão, porque a razão é um termo menos o seu antecessor. Então fica mais simples, já de cara eu acho a minha razão. A minha razão nesse caso é 1,25. Presta bastante atenção. Como ele quer o A10, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ele quer o A10, que é o 2021, quantos termos ali eu teria, né? Então vamos lá,
Termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu já tenho o A1, eu já tenho a razão e o A10, que é o que ele quer. Então, basta eu substituir os meus valores. Olha aqui a razão, né? O N é o 10, porque 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque é de 2012 a 2021. Tá bom? Então, substituindo ali, eu sei que lá em 2021 o valor dela seria basicamente 61,50, tá certo? Muito simples, muito bacana, e tem que ter muita atenção na hora de montar isso aqui, ó, porque tem muita gente aí que com certeza colocou a 9 e não colocou a 10, tá certo? Então, tome muito cuidado com isso aí. Continuando aqui, eu tenho agora, cadê? Ah, sim. Como ele quer a quantidade total de arroz em tonelada, né, que deverá ser produzida nesse período, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório desses valores mesmo. Como eu já tenho a razão, eu já tenho o meu primeiro termo, tá aqui, e eu já tenho o meu A10, então já fica tudo mais fácil para eu poder fazer os meus cálculos, né? O meu N, que é igual a 10. Então, eu tenho a quantidade, substituir, eu tenho o AN aqui, que é 61,50, que é praticamente o A10, né? Eu tenho um A1, que é 50,25, isso tudo dividindo por 2 ali, fazendo essas continhas, eu tenho que o meu somatório ali, a soma delas vai dar o quê? 558,75. Galerinha, essa aqui foi uma questão de 2013, utilizando praticamente a PAI das duas fórmulas que a gente aprendeu, tá certo? E agora eu vou lá para a progressão geométrica, um pouco diferente da progressão aritmética, porque aqui é o seguinte: corresponde a uma sequência numérica cujo quociente, ou a razão, né, quando eu falo quociente é uma divisão, entre um número e o outro. Existe uma razão entre um número e o outro, exceto o primeiro. Olha que informação importante, exceto o primeiro, é sempre igual. Então, o que acontece? Resumindo, o que ele está querendo dizer? Se eu pegar ali, ó, o primeiro termo, o segundo termo, né, que ele falou, eu não posso pegar o primeiro termo, né? Se eu pegar ali o primeiro termo e dividir com o segundo termo e dividir com o primeiro, eu vou ter a razão. Se eu pegar o terceiro e dividir com o segundo, eu vou ter uma razão. Se eu pegar o quarto e dividir com o terceiro, eu vou ter uma razão. Então eu posso concluir o seguinte: olha aqui, nesse caso aqui, perceba que se eu pegar o A1 e multiplicar por 2, eu vou ter o A2. Se eu pegar o A3, né, que é o terceiro termo aqui, se eu pegar o A2 e multiplicar por 2, eu vou ter o meu A3. Se eu pegar o A3 e multiplicar pela razão, eu vou ter o A4. Se eu pegar lá o A5 e multiplicar pela razão, né, e sim eu vou achando os meus elementos. Então perceba uma coisa, que a razão é sempre um termo, né, um elemento dividido pelo seu antecessor. Quanto lá na PA eu fazia a subtração de um termo, de um elemento, menos o seu antecessor, aqui eu vou dividir eles para me poder achar a minha razão, tá certo? Muito simples, muito bacana. Agora vale lembrar o seguinte, que a razão de uma PG é sempre constante. Ela pode ser qualquer número racional positivo ou negativo, tá certo? Pode ser fração, exceto o zero. Deu zero ali, acabou. Então, você não vai achar a sua razão, tá bom? Continuando. Agora aqui, para encontrar qualquer elemento da PG, eu vou utilizar aquela expressão um pouco diferente da PA. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Perceba que eu tenho um expoente. Aqui também ela é praticamente uma funçãozinha exponencial. Lembra lá de função? Então a n é o número que queremos obter, né? A 1 é o primeiro termo. Q elevado a n menos 1 é a razão elevada ao número que queremos obter. N é a quantidade de termos. Então, aqui também
perceba, eu tenho uma PG 1, 3, 9, 27, 81 e assim vai, onde a razão é 3. Porque se eu pegar 3 dividido por 1 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 9 dá 3. Eu falo que essa aqui é uma PG crescente, onde a minha razão é maior do que 0. Eu tenho menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, onde a minha razão é 3, porque menos 3 com menos 1 vai dar o que? Menos 3 com mais 1. Então sempre vai ter opa, desculpa, eu fiz aqui uma subtração, né? Na verdade é uma divisão, então menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. Menos 9 dividido por menos 3 vai dar 3. Então, sempre aqui uma razãozinha igual a 3. Então, ela é decrescente quando a minha razão ela é maior que 0 e diferente de 0, tá certo? Isso formada por números decrescente. E aqui também eu tenho 3, menos 6, 12, menos 24, 48, menos 96, 192. Também é uma PG, só que eu falo que essa PG ela está oscilando, onde a minha razão é menos 2. Se você pegar menos 6 dividido por 3 dá menos 2. 12 dividido por menos 6 dá menos 12. E assim vai. Tá bom, galerinha? Deixa eu apagar aqui para facilitar. E eu tenho uma PG constante também, onde a minha razão ela vai ser igual a 1, assim como lá na PA, tá certo? Olha aqui, para identificar o termo 20 de uma PG de razão 2, o número inicial 2 calcula-se, então tá ali a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quem que é o seu primeiro termo? Olha aqui, primeiro termo, A1. Vamos colocar, é igual a 2, né? Olha lá, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o A20, porque ele quer identificar o termo, olha, 20, o termo 20 de uma PG. Então, vamos lá. Então, o AN é 20, o Q é 2, o A1 é 2, né? Opa, desculpa. O A1 é 2, então aqui é só substituir. Substituir, onde N aqui, ele é 20, 20 menos 1, né? Dá 19. Lembrando que isso aqui eu vou fazer uma calculadora, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 19 vezes, achando esse valor aí, o A20, né? O 20º termo lá seria praticamente esse número muito grande aqui. Agora, uma dica que eu dou, geralmente se for cair uma PG na sua prova de vestibular, tá certo? Eles não vão dar uma conta exorbitante para vocês fazerem lá, tá certo? Continuando aqui, já que eu falei de PA, PG e soma, aqui também eu vou falar da soma da PG, que é dada por aquela forma. Soma é igual a 1 vezes Q elevado a N, menos 1 dividido por Q menos 1. Galerinha, essas fórmulas é bom a gente memorizar elas, que elas ajudam demais a gente a fazer o exercício. Então vamos lá conhecer cada um desses elementos. A gente sabe que o SN ali seria a soma, né? Representa a soma dos termos. O N é a quantidade, né? O A1 é o primeiro termo e Q seria praticamente a razão. Então olha aqui, dessa forma, para eu calcular a soma dos 10 primeiros termos, ele quer calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então ele quer os 10 termos aqui. Como é que ele vai fazer? Presta bastante atenção. Soma dos 10 é o que eu quero. A1 é 1. Q elevado a N é igual a 2, que na verdade seria a minha razão, né? Então olha lá. A razão é o termo dividido pelo seu antecedente. Então seria praticamente assim: A2 dividido por A1, A3 dividido por A2 e assim vai. Então o meu quociente aqui, né? Minha razão seria 2. O meu N é 10, porque são os 10 primeiros termos, que é a quantidade de termo que ele quer. Então é só eu jogar na minha fórmula. S10, presta atenção, onde é N eu vou colocar 10,
Então tá lá, A1 é 1, então bem simples, resolvendo 2 elevado a 10 dá 1024, menos 1 vezes 1 dividido por 1 praticamente vai dar ali 1023. Então a soma dos 10 primeiros termos seria 1023. Muito simples, muito bacana. Olha aqui na FUVEST, numa progressão geométrica, tá vendo que o exercício já te falou que é uma progressão geométrica? O de quatro termos positivo, a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. Calcula a razão da progressão. Então, olha aqui, vamos interpretar. Se ele falou que a soma dos dois primeiros dá 1, então é A1 mais A2. E ele falou que a soma dos dois últimos dá 9, seria o A3 mais A4 dá 9. Então, o que que acontece? A razão não é A2 dividido pelo A1? Então, tá ali. Então, a minha razão, ela basicamente, se eu for isolar o A2, ele é nada mais, nada menos do que a razão vezes o A1. Ótimo. Então, resumindo aqui, A1 pode ser também A2 dividido por razão. Por que que eu fiz? Eu só passei multiplicando e dividindo. Praticamente, eu estou isolando algumas letras. E aqui eu continuo. Como A1 mais A2 é 1, então o que que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu posso dizer que A2 é igual a 1 vezes a razão, tá aqui, né? Quem é o meu A1? A1 é o que, ó, A2 dividido pela razão, né? Então eu posso concluir que o meu A3 aqui é igual a vezes que é o quadrado. Então, e o A4 é o que? A1 vezes que é o cubo. Por quê? Porque A4, gente, ele nada mais, nada menos do que o que? A3 dividido por quem? Pela razão. Aqui. Então, deixa eu só apagar aqui. Tá aqui. Continuando. Como A1 mais A1 mais A2 é igual a 1, e eu sei que o A2, cadê o A2 aqui? É igual a 1 vezes Q, ó, eu substituí. Então, praticamente substituí ele. Então, assim eu vou fazendo. Eu peguei o A1, pus evidência. Então, sobrando aqui 1 e sobrando aqui o Q, tá certo? Então, ó, A1 dividido por A1 dá 1. A1 dividido por A1 dá aqui, foi o que sobrou. Então, eu concluo isso aí. A1 é igual a 1 dividido por 1 mais Q. A3, vou fazer agora por A3 mais A4 igual a 9. Vou chegar naquela condição porque quem que é o A3? A3 é A vezes a razão ao quadrado. E o A4? A1 vezes a razão ao quadrado. Então, basicamente ali, faltou uns aqui, mas praticamente eu substituí os meus valores ali. Então, o que eu fiz agora? Coloco em evidência o meu A1, tem A1 aqui, tem A1 aqui, sobrou ali que é o quadrado mais Q ao cubo igual a 9. Continuando aqui, a minha continha, eu tenho que A1, peguei o Q ao quadrado mais Q ao cubo, passei dividindo, que seriam as minhas razões. Como A1 é igual a 1, isso é lógico, eu vou pegar esse aqui e igualar a esse aqui. O que acontece aqui agora? Olha lá, cai numa fração, faço as minhas multiplicações cruzadas aqui, obtendo esse valorzinho aqui, ó, 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes Q dá 9Q. E assim, pondo em evidência o Q ao quadrado. Tem um Q ao quadrado aqui, tem um Q ao quadrado aqui, ó, pus evidência. Q ao quadrado vezes 1, Q ao quadrado. Q ao quadrado vezes Q, Q ao cubo. Então, basicamente, só simplifiquei ali para a gente ficar mais fácil. Então, resumindo aqui, Q ao quadrado eu tenho que 9, 1 mais Q dividido por 1 mais Q, tirando a minha raiz ali, ó, porque eu posso cortar esses dois, eu tenho que o meu Q é igual a 3, ou seja,
a minha razão aqui, ela é igual a 3. Um exercício muito bacana da FUVEST, trabalhou bastante aí a base da progressão geométrica e é bom a gente treinar. Pessoal, então até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido das progressões geométricas e aritmética. E valeu, abraço!